Se há algo em que o diabo trabalha realmente duro é tentar nos manter chateados. Deixá-lo com raiva. Deixá-lo bravo com alguém, frustrado, preocupado. Jesus disse em João 14, 27, a minha paz eu deixo a vocês. Eu lhes dou, eu a deixo com vocês, diz uma das traduções. Eu não a dou a vocês como o mundo lhes dá, mas a minha própria paz especial. Veja, o mundo pode ter paz quando todas as circunstâncias lhe convêm, mas nós podemos estar em paz quando nada está dando certo em nossa vida, porque nós temos um ajudador. Temos alguém a quem podemos pedir para pegar esses problemas e trabalhar neles para nós. E eu vou contar um segredo. Você não pode saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. E muita gente não sabe disso, eles acham que são obrigados a se preocupar com os seus problemas. Mas o que você deve fazer é lançar seus cuidados em Deus e confiar que Ele está cuidando do seu problema, ir em frente e viver a vida que Jesus pagou um preço tão terrível para que nós pudéssemos tê-la. Minha paz eu deixo com vocês, não a dou como o mundo a dá, a minha própria paz especial eu lhes dou. Mas então na Bíblia Amplificada, a versão clássica diz assim, então parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de se permitirem ter medo e intimidação. Então, Jesus fez a parte dele. Agora temos que fazer a nossa. Você diz, bem, eu não posso evitar. Essa é uma desculpa que você tem que jogar fora hoje. Eu não posso evitar, é muito difícil. Mas. Desculpe-me, você tem que se livrar desse mas. Amém? O tempo todo ficamos assim, bem, eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu sei que não deveria fazer aquilo, mas sei que não deveria dizer isso, mas. E precisamos parar com tudo isso, porque nada do que Deus nos pede para fazer é muito difícil para fazermos. Quantos aqui realmente querem? Quantos de vocês realmente levam a sério o seu relacionamento com Deus? Eu espero que levem, porque se não levarem, você pode ir embora agora. Porque não saio e faço isso só porque estou procurando algo para fazer. Eu realmente quero ver as pessoas terem tudo que Jesus morreu para nos dar. Eu quero que você saiba quem você é em Cristo, que tenha confiança, que seja ousado, que seja forte, que desfrute sua vida e tenha as coisas pelas quais Jesus morreu para você ter. Uma das coisas que Paulo disse, que eu realmente gosto, ele disse, eu estou indo tomar posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Eu amo essa declaração. Eu vou continuar avançando, tomando posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. E você tem que tomar posse das coisas pelas quais Jesus morreu para te dar. Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida miserável e então um dia ir para o céu. Existe muito mais sobre o nascer de novo do que apenas um dia ir para o céu. Isso é maravilhoso e acho que valeria a pena se não houvesse mais nada além disso. Mas João 10:10 é muito claro. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem sua vida e a tenham em abundância e ao máximo até que ela transborde. Em Romanos 14:17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça significa que você sabe que pelo sangue de Cristo você foi reconciliado com Deus, que os seus pecados foram perdoados e que você não precisa viver culpado e condenado quando você sabe que você pode ter paz. E quando tem paz, pode ter alegria. Então, vamos trabalhar juntos nessas coisas hoje.
para que juntos possamos progredir muito. Quando Dave e eu começamos nosso ministério, por 5 anos ensinei estudos bíblicos em casa, e esse foi o meu começo. Eu não sabia quase nada e eu aprendi as coisas e as ensinava para cerca de 25 pessoas que vinham para o estudo bíblico todas as terças à noite, sabe? Na minha casa. E eu fui fiel a isso e provavelmente estudei ainda mais para isso do que preciso estudar agora, porque sei mais agora do que sabia na época. Então senti que deveria parar com os estudos bíblicos e eu fui trabalhar numa igreja na minha cidade, sabe? E me pediram para fazer um estudo bíblico com as mulheres, o que eu fiz. E cresceu rapidamente, ficou muito grande, devia haver ali umas 400 a 500 mulheres por semana vindo para esta reunião. E Deus começou a lidar comigo que Ele tinha terminado comigo lá. Obrigada, Senhor. E que eu deveria tomar o ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. E eu precisei de muitas confirmações porque eu estava petrificada para sair. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha qualificações reais, não tinha ninguém para me ajudar. Eu tinha Deus. E ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste, então eu meio que senti como Abraão quando Deus disse, arrume a sua tenda e vá. Mas ele não lhe disse para onde. E foi assim que me senti no dia em que saí do meu trabalho. Eles não deram uma festa para mim e nem me deram um monte de dinheiro para eu começar meu ministério. Eu saí com uma calculadora e uma mesa amassada, indo para o norte, sul, leste e oeste. E então eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Morávamos em Santo Luz, ainda moramos lá. E então começamos a nos reunir uma vez por mês no norte de Santo Luz, sul de Santo Luz, leste e oeste de Santo Luz. Fomos para o norte, sul, leste e oeste. E eu fiz milhares de reuniões com 50 pessoas, 70, 80 pessoas. E, cara, quando eu conseguia ter 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido, ido para o céu, sabe? E então, não despreze os pequenos começos. Se você for fiel, se você quer ser usado por Deus e for fiel, nesses pequenos primeiros anos iniciais, eventualmente as coisas crescerão. E sempre leva mais tempo do que gostaríamos, mas para ser honesta com você, isto é muito bom. As estrelas cadentes geralmente caem tão rápido quanto elas sobem. Você tem que ter tempo para aprender, a crescer e também passar por algumas coisas. Vamos, eu disse passar por algumas coisas. Porque é assim que nós ganhamos experiência. Hebreus 5 diz que Jesus ganhou experiência através das coisas que ele sofreu. E elas o equiparam para se tornar o autor e a fonte da nossa salvação. Eu amo isso. Vou citar de novo porque isso fala conosco. Jesus, ele aprendeu através das coisas que sofreu. E assim ganhou experiência. Quantos aqui têm algumas experiências? Bem, se você consegue não ser amargo sobre elas, então talvez Deus possa simplesmente usá-las para ajudar uma outra pessoa. Você pode não ter um ministério como este aqui, mas todos temos um púlpito, pode ser a cerca do seu quintal, pode ser a sua mesa lá no trabalho, mas nós todos temos um púlpito. E se todos aqueles que se dizem cristãos simplesmente saíssem pelo mundo e agissem como tal, não só na igreja, mas no mundo, onde as pessoas estão procurando por Jesus, e você pode ser o único Jesus que elas vão ver, e você pode pregar sem sequer abrir sua boca. E assim a experiência com a qual Jesus se equipou, e alguns aqui não percebem isso agora porque estão passando por alguns momentos difíceis, mas estão recebendo equipamentos. Você está recebendo o que precisa.
Vamos, quantos já pediram a Deus para te usar? Bem, aí está, queridos. Veja, dizemos coisas como, ó Deus, tudo entregarei. É sério? Ok, bem, experimente isso e veja o quão sério você é. Dê um extra de $10 na oferta. Bem, eu não sei sobre isso. Queremos entregar as coisas que queremos entregar, mas Deus quer fazer um trabalho tão profundo nas pessoas. Isso é tão necessário neste momento da história. O mundo, em geral, ele não nos respeita. E a razão disso é porque muitas pessoas, elas colocam alguns adereços cristãos e vão à igreja e carregam suas Bíblias por aí, mas elas não vivem realmente a vida lá no mundo onde as pessoas estão olhando para elas. Então, quando começamos nosso ministério no norte, sul, leste, oeste, Deus falou ao meu coração. E temos sido muito diligentes em tentar obedecer a isso agora, cerca de 40 anos depois, ou 37 acho, realmente estou no ministério há cerca de 47 anos, e ele disse, eu vou te dar 3 coisas para fazer, e se você as fizer, eu abençoarei o seu ministério. O que quer que você faça, faça com excelência. Servimos a um Deus excelente. E nós não podemos ser desleixados de nenhuma maneira, jeito ou forma. Se for fazer um trabalho, faça o melhor que você puder. Amém? Sempre seja uma pessoa íntegra. Isso significa fazer aquilo que você diz que você ia fazer. Tantas pessoas não mantêm a sua palavra. Eu vou te ligar na semana que vem, vamos almoçar, e você nem pretende ligar para aquela pessoa. Só está tentando se livrar dela. Você sabe sobre os prestadores de serviço que não aparecem e tudo mais? Quero dizer, o mundo está ficando tão desleixado. E ele disse, mantenha a contenda fora da sua vida. Do seu casamento, da sua casa e do seu ministério. Você diz, por que isso é importante? Bem, porque Deus trabalha onde existe paz. Então, vocês verão à medida que seguirmos hoje que onde existe unidade, existe unção. E se você não sabe o que é a unção, meu filho está com 40 e poucos anos, ele disse, muitas pessoas na minha idade não sabem o que é a unção. Bem, é a presença, é o poder de Deus em sua vida, é o que faz as coisas funcionarem. Eu poderia chegar aqui e dizer as coisas certas, mas se eu não tivesse unção na minha vida, vocês ficariam tão entediados que seria patético. Por que as pessoas viriam de tão longe e pagariam uns $15 para estacionar só para ouvir uma senhora de pé falando? Porque é a unção de Deus que quebra as amarras das nossas vidas. Mas se eu quero ter uma unção em minha vida, e se você também quer ter unção em sua vida, e quer que aquilo que faz seja abençoado, então, você tem que aprender a viver em paz e em acordo, sabe? E deixe-me dizer algo, você não precisa concordar com todo mundo para viver em acordo. Você pode aprender a discordar de forma agradável. Sabe, você tem o direito à sua opinião, mas nem sempre precisa dá-la. Eu vou dizer isso novamente. Você tem direito à sua opinião, eu devo respeitar o seu direito de ter a sua opinião.
Não somos todos iguais, temos personalidades diferentes, viemos de diferentes origens. Pensamos de formas diferentes, às vezes até sobre a mesma coisa, sabe? Mas Deus espera que nos demos bem. Temos que achar uma forma de nos darmos bem, e isso só vai acontecer através da, prepare-se para a palavra, humildade. Bem, uma única pessoa ficou um pouquinho feliz aqui. A humildade, de todas as virtudes cristãs, eu acho que é a mais difícil de encontrar e a mais difícil de se manter. Porque não há nada em nossa carne que queira se humilhar, sabe? Queremos ser os primeiros, queremos estar no comando, queremos ter razão, queremos ter a última palavra, não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Isto é realmente um problema hoje. Quero dizer, as pessoas não querem, não me digam o que fazer. Tem pessoas que vêm a esta reunião e reservamos algumas cadeiras onde não queremos que as pessoas se sentem, elas dizem assim, eu vou sentar onde eu quiser. Bem, pode ir embora, você não vai aprender nada aqui. Porque você não tem um coração aberto para aprender nada, se essa for a sua atitude. Provérbios 14:30. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis. Agora, entenda isso. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são vida e saúde para o corpo. Saúde. Sabe quantas pessoas estão doentes só porque estão bravas? Ou quantas pessoas estão doentes só porque se preocupam o tempo todo? 85% de todas as doenças, a doença é real. Mas sabe, a causa é o estresse. E você pode tomar tudo o que quiser tomar. Mas eu acho que é como jogar aquele jogo de bate e volta, se você já jogou isso. Você pode bater em um lugar e ele vai aparecer no outro, sabe? Então veja, é importante para mim que você entenda isso hoje, que esta não é apenas uma mensagenzinha agradável que eu rabisquei para vir aqui em Austin e pregá-la. Mas eu quero, pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, de alguma forma te convencer de que você tem que ter humildade o bastante para esperar em Deus pelas coisas e não tentar fazer tudo acontecer sozinho. Veja, vimos Jesus perder a paz? Não. Ele era acusado de coisas o tempo todo e nem respondia às pessoas. Pensem o que quiserem. Por que nós achamos que temos que tentar provar que estamos certos o tempo todo? Estar certo é altamente superestimado. Vamos confiar em Deus o bastante para ficar debaixo da sua poderosa mão e deixar que Ele nos exalte no devido tempo. E tudo que às vezes precisamos é apenas fechar a nossa boca. Oh, mas isso é tão difícil. Quando alguém te acusa de algo, sabe? Ou diz algo para você que você não gosta, nós temos que nos defender. Temos que convencê-los de que não somos desse jeito. Você pensou errado. Discutimos sobre tantas coisas que simplesmente não fazem sentido. Hoje, quando penso nas coisas sobre as quais Davi e eu costumávamos discutir, quanta estupidez, gente. Quero dizer, era estupidez com esteroides. Sabe, eu me lembro de discutirmos sobre quem era o ator naquele filme na TV.
E o Dave achava que todo mundo era o Harry Fonda. Não sei se você sabe quem é. Ele já morreu há muito tempo e muitos de vocês talvez não ouviram falar dele, mas isso me deixava tão brava. Este não é o Harry Fonda. Sim é, não, não é. Sim é, não, não é. Você sempre acha que todo mundo é o Harry Fonda. Aí ele dizia, e pare de dizer essa palavra sempre. Você sempre diz que eu sempre, e nem é sempre. E ele ainda me diz isso. Mas quantos aqui concordam que discutimos sobre coisas estúpidas, não é? Que não fazem nenhum sentido, ou se estávamos indo para algum lugar e eu achava que ele deveria seguir um caminho diferente para poder chegar lá? E então isso se tornava uma grande coisa. Por que está indo por esse caminho? Porque eu não podia ficar quieta e deixá-lo ir pelo caminho que ele quisesse. Mulheres, nós só precisamos deixar o homem dirigir. Apenas deixe-o dirigir e mantenha a sua paz. Amém? O homem não quer que lhe digam nada quando ele está no volante do seu carro, sabia? Ele não quer que lhe digam nada, não é verdade? Vocês estão gostando de mim, não estão, rapazes? Estou lhes ajudando. Bem, vamos falar sobre algumas coisas para vocês mais tarde. Mas só quero estabelecer essa base, então, como você vê, é tudo besteira. E como isso é inútil quando há tantas coisas tão sérias acontecendo no mundo, é quando Deus tão desesperadamente precisa que nós o representemos aqui de uma maneira que as pessoas vão respeitar e não poderão negar. As pessoas podem discutir com você sobre milhares de coisas, mas se você puder sair pelo mundo e apenas andar em amor, uau! Jesus não nos disse: o novo mandamento dou a vocês que amais uns aos outros, assim como eu amei vocês? Bem, a humildade é necessária para que possamos viver em paz. Jesus ama um espírito gentil e quieto. 1 Pedro 3, 13 e 4. Não seja o vosso adorno meramente externo, como um elaborado entrelaçamento do cabelo, uso de joias ou mudas de roupas. Não significa que você não deve usar joias, roupas bonitas ou arrumar o cabelo. O que ele está dizendo é que se você gasta muito tempo com o lado de fora, tentando impressionar as pessoas. Agora, senhoras, digo isso em espírito de amor, então receba isso. Se nós gastássemos todo esse tempo nos preparando espiritualmente, quanto gastamos tentando ficar bonitas quando saímos? Será que preciso terminar a frase? Eu não pareço assim quando eu me levanto. Eu tive que trabalhar nisso por muito tempo. Você tem que lavar o cabelo, fazer a maquiagem, enrolar o cabelo, tem que penteá-lo, tem que experimentar suas roupas, se não gosta tem que trocá-las, sabe? Olhamos no espelho de vários ângulos para ver como estamos. E depois, ao outro lado disso, há pessoas que você olha para elas e diz: você não se olhou no espelho esta manhã? Mas tudo faz parte de como vamos representar Deus e como vamos viver diante dele. Então, que você não esteja preparando apenas o seu exterior, mas o verso 4, que seja o adorno interior e a beleza da pessoa oculta do coração com o encanto incorruptível e o inextinguível charme de um gentil e pacífico espírito, que não seja ansioso ou forçado, mas é muito precioso aos olhos de Deus.
Se há algo em que o diabo trabalha realmente duro é tentar nos manter chateados. Deixá-lo com raiva. Deixá-lo bravo com alguém, frustrado, preocupado. Jesus disse em João 14, 27, a minha paz eu deixo a vocês. Eu lhes dou, eu a deixo com vocês, diz uma das traduções. Eu não a dou a vocês como o mundo lhes dá, mas a minha própria paz especial. Veja, o mundo pode ter paz quando todas as circunstâncias lhe convêm, mas nós podemos estar em paz quando nada está dando certo em nossa vida, porque nós temos um ajudador. Temos alguém a quem podemos pedir para pegar esses problemas e trabalhar neles para nós. E eu vou contar um segredo. Você não pode saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. E muita gente não sabe disso, eles acham que são obrigados a se preocupar com os seus problemas. Mas o que você deve fazer é lançar seus cuidados em Deus e confiar que Ele está cuidando do seu problema, ir em frente e viver a vida que Jesus pagou um preço tão terrível para que nós pudéssemos tê-la. Minha paz eu deixo com vocês, não a dou como o mundo a dá, a minha própria paz especial eu lhes dou. Mas então na Bíblia Amplificada, a versão clássica diz assim, então parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de se permitirem ter medo e intimidação. Então, Jesus fez a parte dele. Agora temos que fazer a nossa. Você diz, bem, eu não posso evitar. Essa é uma desculpa que você tem que jogar fora hoje. Eu não posso evitar, é muito difícil. Mas. Desculpe-me, você tem que se livrar desse mas. Amém? O tempo todo ficamos assim, bem, eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu sei que não deveria fazer aquilo, mas sei que não deveria dizer isso, mas. E precisamos parar com tudo isso, porque nada do que Deus nos pede para fazer é muito difícil para fazermos. Quantos aqui realmente querem? Quantos de vocês realmente levam a sério o seu relacionamento com Deus? Eu espero que levem, porque se não levarem, você pode ir embora agora. Porque não saio e faço isso só porque estou procurando algo para fazer. Eu realmente quero ver as pessoas terem tudo que Jesus morreu para nos dar. Eu quero que você saiba quem você é em Cristo, que tenha confiança, que seja ousado, que seja forte. Que desfrute sua vida e tenha as coisas pelas quais Jesus morreu para você ter. Uma das coisas que Paulo disse, que eu realmente gosto, ele disse, eu estou indo tomar posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim.
Eu amo essa declaração. Eu vou continuar avançando, tomando posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. E você tem que tomar posse das coisas pelas quais Jesus morreu para te dar. Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida miserável e então um dia ir para o céu. Existe muito mais sobre o nascer de novo do que apenas um dia ir para o céu. Isso é maravilhoso e acho que valeria a pena se não houvesse mais nada além disso. Mas João 10:10 é muito claro. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham e desfrutem sua vida e a tenham em abundância e ao máximo até que ela transborde. Em Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça significa que você sabe que pelo sangue de Cristo você foi reconciliado com Deus, que os seus pecados foram perdoados e que você não precisa viver culpado e condenado quando você sabe que você pode ter paz. E quando tem paz, pode ter alegria. Então, vamos trabalhar juntos nessas coisas hoje, para que juntos possamos progredir muito. Quando Dave e eu começamos nosso ministério, por 5 anos ensinei estudos bíblicos em casa, e esse foi o meu começo. Eu não sabia quase nada e eu aprendi as coisas e as ensinava para cerca de 25 pessoas que vinham para o estudo bíblico todas as terças à noite, sabe? Na minha casa. E eu fui fiel a isso e provavelmente estudei ainda mais para isso do que preciso estudar agora, porque sei mais agora do que sabia na época. Então senti que deveria parar com os estudos bíblicos e eu fui trabalhar numa igreja na minha cidade, sabe? E me pediram para fazer um estudo bíblico com as mulheres, o que eu fiz, e cresceu rapidamente, ficou muito grande, devia haver ali umas 400 a 500 mulheres por semana vindo para esta reunião. E Deus começou a lidar comigo que Ele tinha terminado comigo lá. Obrigada, Senhor. E que eu deveria tomar o ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. E eu precisei de muitas confirmações porque eu estava petrificada para sair. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha qualificações reais, não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha Deus. E ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste, então eu meio que senti como Abraão quando Deus disse: arrume a sua tenda e vá. Mas ele não lhe disse para onde. E foi assim que me senti no dia em que saí do meu trabalho. Eles não deram uma festa para mim e nem me deram um monte de dinheiro para eu começar meu ministério. Eu saí com uma calculadora e uma mesa amassada, indo para o norte, sul, leste e oeste. E então, eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Morávamos em Santo Luz, ainda moramos lá. E então começamos a nos reunir uma vez por mês no norte de Santo Luz, sul de Santo Luz, leste e oeste de Santo Luz. Fomos para o norte, sul, leste e oeste. E eu fiz milhares de reuniões com 50 pessoas, 70, 80 pessoas. E, cara, quando eu conseguia ter 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu, sabe? E então, não despreze os pequenos começos. Se você for fiel, se você quer ser usado por Deus e for fiel, nesses pequenos primeiros anos iniciais, eventualmente, as coisas crescerão. E sempre leva mais tempo do que gostaríamos, mas para ser honesta com você, isto é muito bom. As estrelas cadentes geralmente caem tão rápido quanto elas sobem. Você tem que ter tempo para aprender, a crescer e também passar por algumas coisas. Vamos, eu disse passar por algumas coisas. Porque é assim que nós ganhamos experiência. Hebreus 5 diz que Jesus ganhou experiência através das coisas que ele sofreu. E elas o equiparam para se tornar o autor e a fonte da nossa salvação. Eu amo isso.
Vou citar de novo porque isso fala conosco. Jesus, ele aprendeu através das coisas que sofreu. E assim ganhou experiência. Quantos aqui têm algumas experiências? Bem, se você consegue não ser amargo sobre elas, então talvez Deus possa simplesmente usá-las para ajudar uma outra pessoa. Você pode não ter um ministério como este aqui, mas todos temos o púlpito, pode ser a cerca do seu quintal, pode ser a sua mesa lá no trabalho, mas nós todos temos um púlpito. E se todos aqueles que se dizem cristãos simplesmente saíssem pelo mundo e agissem como tal, não só na igreja, mas no mundo, onde as pessoas estão procurando por Jesus, e você pode ser o único Jesus que elas vão ver, e você pode pregar sem sequer abrir sua boca. E assim a experiência com a qual Jesus se equipou, e alguns aqui não percebem isso agora porque estão passando por alguns momentos difíceis, mas estão recebendo equipamentos. Você está recebendo o que precisa. Vamos, quantos já pediram a Deus para te usar? Bem, aí está, queridos. Veja, dizemos coisas como, ó Deus, tudo entregarei. É sério? Ok, bem, experimente isso e veja o quão sério você é. Dê um extra de $10 na oferta. Bem, eu não sei sobre isso. Queremos entregar as coisas que queremos entregar, mas Deus quer fazer um trabalho tão profundo nas pessoas. Isso é tão necessário neste momento da história. O mundo, em geral, ele não nos respeita. E a razão disso é porque muitas pessoas, elas colocam alguns adereços cristãos e vão à igreja e carregam suas Bíblias por aí, mas elas não vivem realmente a vida lá no mundo onde as pessoas estão olhando para elas. Então, quando começamos nosso ministério no norte, sul, leste, oeste, Deus falou ao meu coração. E temos sido muito diligentes em tentar obedecer a isso agora, cerca de 40 anos depois, ou 37 acho, realmente estou no ministério há cerca de 47 anos, e ele disse, eu vou te dar 3 coisas para fazer, e se você as fizerem, eu abençoarei o seu ministério. O que quer que você faça, faça com excelência. Servimos a um Deus excelente. E nós não podemos ser desleixados de nenhuma maneira, jeito ou forma. Se for fazer um trabalho, faça o melhor que você puder. Amém? Sempre seja uma pessoa íntegra. Isso significa fazer aquilo que você diz que você ia fazer. Tantas pessoas não mantêm a sua palavra. Eu vou te ligar na semana que vem, vamos almoçar, e você nem pretende ligar para aquela pessoa. Só está tentando se livrar dela. Você sabe sobre os prestadores de serviço que não aparecem e tudo mais? Quero dizer, o mundo está ficando tão desleixado. E ele disse, mantenha a contenda fora da sua vida. Do seu casamento, da sua casa e do seu ministério. Você diz, por que isso é importante? Bem, porque Deus trabalha onde existe paz. Então, vocês verão à medida que seguirmos hoje que onde existe unidade, existe unção. E se você não sabe o que é a unção, meu filho está com 40 e poucos anos, ele disse, muitas pessoas na minha idade não sabem o que é a unção.
Bem, é a presença, é o poder de Deus em sua vida. É o que faz as coisas funcionarem. Eu poderia chegar aqui e dizer as coisas certas, mas se eu não tivesse unção na minha vida, vocês ficariam tão entediados que seria patético. Por que as pessoas viriam de tão longe e pagariam uns $15 para estacionar só para ouvir uma senhora de pé falando? Porque é a unção de Deus que quebra as amarras das nossas vidas. Mas se eu quero ter uma unção em minha vida, e se você também quer ter unção em sua vida, e quer que aquilo que faz seja abençoado, então, você tem que aprender a viver em paz e em acordo, sabe? E deixe-me dizer algo, você não precisa concordar com todo mundo para viver. Acordo. Você pode aprender a discordar de forma agradável. Sabe, você tem o direito à sua opinião, mas nem sempre precisa dá-la. Eu vou dizer isso novamente. Você tem direito à sua opinião, eu devo respeitar o seu direito de ter a sua opinião. Não somos todos iguais, temos personalidades diferentes, viemos de diferentes origens. Pensamos de formas diferentes, às vezes até sobre a mesma coisa, sabe? Mas Deus espera que nos demos bem. Temos que achar uma forma de nos darmos bem, e isso só vai acontecer através da, prepare-se para a palavra, humildade. Bem, uma única pessoa ficou um pouquinho feliz aqui. A humildade, de todas as virtudes cristãs, eu acho que é a mais difícil de encontrar e a mais difícil de se manter. Porque não há nada em nossa carne que queira se humilhar, sabe? Queremos ser os primeiros, queremos estar no comando, queremos ter razão, queremos ter a última palavra, não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Isto é realmente um problema hoje. Quero dizer, as pessoas não querem, não me digam o que fazer. Tem pessoas que vêm a esta reunião e reservamos algumas cadeiras onde não queremos que as pessoas se sentem, elas dizem assim, eu vou sentar onde eu quiser. Bem, pode ir embora, você não vai aprender nada aqui. Porque você não tem um coração aberto para aprender nada, se essa for a sua atitude. Provérbios 14:30. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis. Agora, entenda isso. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são vida e saúde para o corpo. Saúde. Sabe quantas pessoas estão doentes só porque estão bravas?
Ou quantas pessoas estão doentes só porque se preocupam o tempo todo? 85% de todas as doenças, a doença é real. Mas sabe, a causa é o estresse. E você pode tomar tudo o que quiser tomar. Mas eu acho que é como jogar aquele jogo de bate e volta, se você já jogou isso. Você pode bater em um lugar e ele vai aparecer no outro, sabe? Então veja, é importante para mim que você entenda isso hoje, que esta não é apenas uma mensagenzinha agradável que eu rabisquei para vir aqui em Austin e pregá-la. Mas eu quero, pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, de alguma forma te convencer de que você tem que ter humildade o bastante para esperar em Deus pelas coisas e não tentar fazer tudo acontecer sozinho. Veja, vimos Jesus perder a paz? Não. Ele era acusado de coisas o tempo todo e nem respondia às pessoas. Pensem o que quiserem. Por que nós achamos que temos que tentar provar que estamos certos o tempo todo? Estar certo é altamente superestimado. Vamos confiar em Deus o bastante para ficar debaixo da sua poderosa mão e deixar que Ele nos exalte no devido tempo. E tudo que às vezes precisamos é apenas fechar a nossa boca. Oh, mas isso é tão difícil. Quando alguém te acusa de algo, sabe? Ou diz algo para você que você não gosta, nós temos que nos defender. Temos que convencê-los de que não somos desse jeito. Você pensou errado. Discutimos sobre tantas coisas que simplesmente não fazem sentido. Hoje, quando penso nas coisas sobre as quais Dave e eu costumávamos discutir, quanta estupidez, gente. Quero dizer, era estupidez com esteroides. Sabe, eu me lembro de discutirmos sobre quem era o ator naquele filme na TV. E o Dave achava que todo mundo era o Harry Fonda. Não sei se você sabe quem é. Ele já morreu há muito tempo e muitos de vocês talvez não ouviram falar dele, mas isso me deixava tão brava. Este não é o Harry Fonda. Sim é, não, não é. Sim é, não, não é. Você sempre acha que todo mundo é o Harry Fonda. Ele dizia, e pare de dizer essa palavra sempre. Você sempre diz que eu sempre, e nem é sempre. E ele ainda me diz isso. Mas quantos aqui concordam que discutimos sobre coisas estúpidas, não é? Que não fazem nenhum sentido, ou se estávamos indo para algum lugar e eu achava que ele deveria seguir um caminho diferente para poder chegar lá? E então isso se tornava uma grande coisa. Por que está indo por esse caminho? Porque eu não podia ficar quieta e deixá-lo ir pelo caminho que ele quisesse. Mulheres, nós só precisamos deixar o homem dirigir. Apenas deixe-o dirigir e mantenha a sua paz. Amém? Um homem não quer que lhe digam nada quando ele está no volante do seu carro, sabia? Ele não quer que lhe digam nada, não é verdade? Vocês estão gostando de mim, não estão, rapazes? Estou lhes ajudando. Bem, vamos falar sobre algumas coisas para vocês mais tarde. Mas só quero estabelecer essa base, então, como você vê, é tudo besteira. E como isso é inútil quando há tantas coisas tão sérias acontecendo no mundo, é quando Deus tão desesperadamente precisa que nós o representemos aqui de uma maneira que as pessoas vão respeitar e não poderão negar
As pessoas podem discutir com você sobre milhares de coisas, mas se você puder sair pelo mundo e apenas andar em amor, uau! Jesus não nos disse: o novo mandamento dou a vocês que amais uns aos outros, assim como eu amei vocês? Bem, a humildade é necessária para que possamos viver em paz. Jesus ama um espírito gentil e quieto. 1 Pedro 3, 13 e 4. Não seja o vosso adorno meramente externo, como um elaborado entrelaçamento do cabelo, uso de joias ou mudas de roupas. Não significa que você não deve usar joias, roupas bonitas ou arrumar o cabelo. O que ele está dizendo é que se você gasta muito tempo com o lado de fora, tentando impressionar as pessoas. Agora, senhoras, digo isso em espírito de amor, então receba isso. Se nós gastássemos todo esse tempo nos preparando espiritualmente, quanto gastamos tentando ficar bonitas quando saímos? Será que preciso terminar a frase? Eu não pareço assim quando eu me levanto. Eu tive que trabalhar nisso por muito tempo. Você tem que lavar o cabelo, fazer a maquiagem, enrolar o cabelo, tem que penteá-lo, tem que experimentar suas roupas, se não gosta tem que trocá-las, sabe? Olhamos no espelho de vários ângulos para ver como estamos. E depois, ao outro lado disso, há pessoas que você olha para elas e diz: você não se olhou no espelho esta manhã? Mas tudo faz parte de como vamos representar Deus e como vamos viver diante dele. Então, que você não esteja preparando apenas o seu exterior, mas o verso 4, que seja o adorno interior e a beleza da pessoa oculta do coração com o encanto incorruptível e o inextinguível charme de um gentil e pacífico espírito, que não seja ansioso ou forçado, mas é muito precioso aos olhos de Deus.
gastamos tentando ficar bonitas quando saímos? Será que preciso terminar a frase? Eu não pareço assim quando eu me levanto. Eu tive que trabalhar nisso por muito tempo. Você tem que lavar o cabelo, fazer a maquiagem, enrolar o cabelo, tem que penteá-lo, tem que experimentar suas roupas, se não gosta tem que trocá-las, sabe? Olhamos no espelho de vários ângulos para ver como estamos. E depois, ao outro lado disso, há pessoas que você olha para elas e diz: você não se olhou no espelho esta manhã? Mas tudo faz parte de como vamos representar Deus e como vamos viver diante dele. Então, que você não esteja preparando apenas o seu exterior, mas o verso 4, que seja o adorno interior e a beleza da pessoa oculta do coração com o encanto incorruptível e o inextinguível charme de um gentil e pacífico espírito, que não seja ansioso ou forçado, mas é muito precioso aos olhos de Deus.